pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Aleluia. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Aleluia. Ou estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É assim. Isso aqui tudo revela quem Jesus Cristo é. Do 15 ao 20 revela simplesmente o que Cristo é. Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. E essa carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos colossenses, à igreja de Colossos, esse livro, essa carta, essa epístola que foi escrita a essa igreja, ela está mostrando a esses irmãos que Cristo é o suficiente. Aleluia. Cristo é o suficiente em tudo e em todos. Está mostrando para esses irmãos que a fé, que a certeza, que a justiça, que a graça, que a redenção, é tudo em Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Aleluia. Ele é o princípio de todas as coisas e Ele é o fim. A palavra, ela nos diz, quando nós vemos aqui no versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aí eu estava hoje perguntando assim, eu perguntei para o David, o que é plenitude para você? Porque nem eu sabia. Plenitude eu sempre falava, é pleno. É algo pleno, porque vem de uma palavra pleno, né? Eu achava. E ele foi me responder uma coisa lá que eu não sabia também, que daí eu acho que nem ele sabia, mas eu fui pesquisar. Quando Deus, o Pai, ele fala assim, porque nele, porque foi do agrado de Deus que nele houvesse toda a plenitude. Ele está dizendo assim, Nayara, porque Deus viu em Cristo toda a satisfação de precisar. Porque plenitude significa satisfação. Deus olhou para Jesus e falou, eu estou satisfeito. Aleluia! Eu estou satisfeito. Eu estou completo. Porque Jesus é a satisfação e Ele completa todas as coisas. E quando nós olhamos lá em Colossenses 2, o versículo 9 e o 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a satisfação de Deus, toda a satisfação do Pai, desde o início até o fim, desde Gênesis a Apocalipse, toda a plenitude da divindade se inicia e termina em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós também fazemos parte dessa plenitude. Ou seja, eu estava falando com meu marido, quando Deus olha para Jesus e fala, eu sou satisfeito em você, eu sou pleno, você conseguiu alcançar o topo, o auge de todas as coisas. Aqueles que estiverem com você também viverão nessa plenitude. Ou seja, o Pai também está satisfeito em nós. Glória a Deus. É isso que Colossenses 2, 9 e 10 fala para mim e para você. Se eu e você estivermos mesmo com Cristo, vivendo em Cristo, andando com Cristo, porque nós estamos nele, que é a cabeça de todo o poder e toda a autoridade, vocês receberam a plenitude, eu e você recebemos a plenitude. E quando nós recebemos essa satisfação do Pai, quando nós reconhecemos Cristo em nossas vidas, porque Cristo é o suficiente. É isso que Paulo quis dizer aos irmãos colossenses. Irmãos, então que no início ele fala, olha, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, eu tenho ouvido falar do procedimento de vocês, que vocês amam os santos, que vocês amam o Espírito Santo, cresçam em conhecimento da palavra, mas saibam que Cristo é o suficiente, porque não é por meio de mim e nem de você, do nosso proceder, de nós mesmos, mas é por meio de Cristo.
Porque a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 1, que no início Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e ela era vazia. E as trevas que habitavam. E Deus disse, haja Cristo. Aleluia! E consequentemente, com tudo que foi criado, haja Cristo. Haja Cristo. Aí você me pergunta, Bárbara, por que você está falando que haja Cristo? Porque em João 1 diz que no princípio ele era a palavra. E a palavra se encarnou e andou no meio de nós. Cristo é o princípio de todas as coisas. Quando a gente começar a compreender que tudo que nós precisamos é Cristo, nós vamos aprender, Vinícius, a viver Filipenses 4:11 ao 13. Porque eu já tinha até comentado, nós viramos escravos das nossas vontades. Nós viramos reis de nós mesmos. O que comanda nossas vidas é as nossas vontades. Quem reina em nós somos nós mesmos. É o ego, o egocentrismo. Ele coloca nós no lugar de Cristo. E o Senhor, Ele nos chamou para viver essa maravilhosa graça que é o Evangelho. Que é o Evangelho da cruz. Que é o Evangelho do Cristo ressuscitado. E quando na palavra do Senhor diz que para muitos a cruz é loucura, a pregação da cruz é loucura, mas para aqueles que creem é salvação e poder de Deus. Aí eu estava me perguntando hoje assim, uma loucura, realmente é uma loucura, sabe por quê? Porque o Cristo encarnado, Ele veio mostrar que para você ganhar você tem que perder. Que para você ter, você tem que dar. Que para você alcançar, você tem que deixar ir. Que para você chegar ao final, você vai ter que voltar no começo. Que para conquistar, você tem que perder tudo. Para ser grande, você tem que ser pequeno. Ele foi o Deus encarnado nessa terra. Ele andou no meio do povo. E para mostrar para mim e para você que se você quer chegar a algum lugar, primeiro você tem que abrir mão de tudo aquilo que te impede. Que as nossas vontades, elas não têm que ser maior do que o desejo de alcançar a Cristo. Não é a glória. A glória é uma consequência que vem com Cristo. O céu é uma consequência que vem com Cristo. Primeiro eu tenho que achar Cristo suficiente para depois eu querer morar onde Ele mora, onde Ele habita. Porque para conhecer a Cristo, eu preciso andar com Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. E como eu vou conhecer a Cristo? Lendo a palavra dele, não tem como. Nós fomos pedidos em casamento. E não tem como se casar com uma pessoa que a gente não conhece. Isso aqui não é um casamento às cegas. Isso aqui não é um casamento dos árabes. Não é. Onde você só chega no dia e vê o seu noivo. Aqui nós precisamos conhecer para casar com ele. Aqui nós precisamos saber quem ele é. Saber quem Cristo é. E a palavra diz que ele é tudo em todos. Que ele é o suficiente. Eu estava pensando que quanto mais nós abdicamos de nós mesmos, mais nós colhemos da grande graça do Senhor. Ela já está posta para nós à mesa. Ela já foi derramada sobre nós através da cruz do Calvário. Mas quanto mais eu abdico da minha vontade, quanto mais eu abdico dos meus sonhos, dos meus desejos e das minhas conquistas pessoais, mais eu vivo dessa graça. Aleluia. Porque eu acho incrível os milagres do Senhor. Mas como eu ouvi a Nívia Soares, ela numa pregação dela, ela falando, os milagres do Senhor, os prodígios do Senhor são como gotas do reino. A gente acha incrível um morto ressuscitar. Busque mais e a gente vai ver um manancial que vai vir do reino.
Mas para que a gente alcance mesmo a verdadeira coroa da vida, nós precisamos conhecer Jesus. Não é nenhum sensacionalismo, não é tirania, não é legalismo, é o evangelho puro de Cristo, é a sã doutrina. A gente está se perdendo, gente. A gente está se perdendo por postagens, a gente está se perdendo por recortes de internet que só falam aquilo que agrada. O evangelho, ele não agrada, o evangelho, ele muda. Cristo muda, Cristo transforma, Cristo, ele mostra pra gente dentro da palavra dele que para mim ter eu preciso perder, que para mim caminhar eu preciso confiar nela. Eu preciso confiar. O Senhor, ele está nos chamando para viver a vontade dele. Amém. E a vontade dele, gente, vai consistir em você deixar a sua. A vontade do Senhor vai consistir em abandonar absolutamente tudo para viver por Ele. É por isso que a pregação da cruz é loucura. Mas para mim, para você que crê, é salvação e é poder de Deus. Aleluia. E esse poder tem nos aperfeiçoado todos os dias até que Ele venha. Aleluia. Quando de fato nós entendemos quem Jesus Cristo é, não importa se eu falo isso todas as vezes que eu prego, eu vou falar até eu morrer. Sério, eu vou falar, para que nós de fato conheçamos quem Cristo é, nós precisamos prosseguir nesse caminho do Evangelho. Porque a gente está muito preocupado no que a gente vai conquistar. A nossa alma se inclina para isso, o nosso corpo se inclina. O nosso corpo se inclina para o sucesso, o nosso corpo se inclina para conquistar, para ganhar, para correr atrás. E a palavra do Senhor diz, lá em Eclesiastes, que tudo debaixo do sol é vaidade. Nós conquistamos, vivemos só para construir, para conquistar, para alcançar, almejamos isso. Os nossos deleites são mais prazerosos do que a casa do Senhor. Então nós deitamos demais nos nossos deleites. Eu preciso conquistar, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Você morre, outra pessoa que não fez nada vem e usa e acabou. Outros vêm e o Senhor, ele tem nos chamado, gente, para outra dimensão. Ele quer que nós nos despertamos para outra coisa. Ele quer dizer para você assim, olha, se você ter casa, amém. Mas se você morar em tenda, amém também. Porque o que eu tenho reservado para você excede muito além do que você almeja. Excede muito, muito além. É muito. Eu estava falando, acho que era com a Nayara, não sei, que teve um tempo atrás que eu e o Levi, a gente estava muito doido da cabeça. Eu preciso arrumar um serviço extra. Estou falando de mim, tá? Eu preciso arrumar um extra. Porque eu preciso pagar minha conta. Porque eu preciso fazer isso. Porque eu preciso fazer aquilo. Porque eu preciso comprar aquilo. Porque eu preciso fazer isso. E eu falei, meu Deus, eu já sou um parasita dentro da igreja. Se eu arrumo um extra, nem na igreja mais eu vou. Porque eu já chego do trabalho, eu já vou 2-3 horas. Imagina se eu arrumo um extra. Só que aí a conta vai aumentar. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta, né, querido? E eu estou assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque não dá. Eu quero buscar o Senhor, mas eu também quero pagar minhas contas, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E eu orei ao Senhor e eu pedi ao Senhor, isso é algo meu, pessoal meu. Falei, Senhor, me dê o dom de administração. Eu preciso aprender a administrar o meu dinheiro. Porque eu posso ganhar 1 euro, eu posso ganhar 100 milhões. Se eu não tiver uma boa administração, de nada vai valer. Não é questão de arrumar muito serviço. A questão é de colocar Jesus no centro. E eu tenho vivido a graça do Senhor. Eu não precisei arrumar absolutamente mais nada. Mas nós estamos muito preocupados com o que vamos perder nessa terra. A gente está muito preocupado com a nossa velhice. A gente está preocupado se a gente vai deixar casa para os filhos da gente. A gente está preocupado se a gente vai comprar um carro do ano. Se você tiver um carro, se você não tiver um carro, se precisar andar de ônibus, Vinícius, ande, mas permaneça. Porque a palavra do Senhor, ela diz, permanecereis em mim e eu em vocês. Sabe o que eu estava pensando hoje?
Mas melhor ainda é o que eu estou ensinando para eles. E hoje eu virei para a Caônia e falei para ela assim, olha, daqui a um tempo sua mãe vai morrer. E você não deixa os meus netos desviarem. Porque o meu maior tesouro eu estou dando para os meus filhos, que é Jesus. Aleluia. Quando eu for embora dessa terra, Nayara, eu não quero que ninguém lembre do meu nome. Eu não quero que ninguém lembre de quantas posses eu tive. Do que eu trabalhei para conquistar. Do que eu trabalhei para ter. Eu quero que as pessoas lembrem de como eu era na presença do Senhor. Eu não quero que ninguém lembre de mim, Nayara, subir em cima desse altar louvando. Não é esse o meu ideal de pessoa. Não é, eu não quero. Eu quero, sabe o que é? É que as pessoas lembrem e falem assim, a fé dela movia montanhas, porque ela acreditava em Cristo mais do que qualquer outra coisa, gente. O importante não é o que você vai deixar de físico e de natural, é o que você está deixando sobre o legado, sobre a palavra. Nós estamos nos perdendo, Cristo é o centro, Cristo é tudo que nós precisamos. E quando nós entendemos que Cristo é suficiente, desde o início da criação até o final, vamos aprender a viver sim. Filipenses 4:11, eu aprendi a estar satisfeito em todas as coisas. Vamos estar contente com um emprego ou com 2 empregos, mas que a nossa carreira no Evangelho não seja impactada, porque primeiro, mais importante do que tudo, é a nossa carreira. Aleluia. É aquilo que foi nos proposto. É aquilo que foi, é quem nos preparou o caminho para andar. É isso que é mais importante. Não é quanto você vai ganhar, não é quanto você vai perder. Porque nós preocupamos muito em construir casas que um vento, uma depressão vem e leva. Mas a nossa fé, aquele que fez todas as coisas por nós, isso jamais será tirado de nós. E só vamos aumentar essa fé quando nós nos dedicarmos mais a conhecer quem Jesus é. Jesus é o suficiente. Porque nele foram feitas todas as coisas. Porque se nós queremos a salvação, se nós queremos a vida eterna, João 17:3 diz: